recentemente viu um vídeo onde nós mostramos uma cliente que foi enganada na vistoria cautelar na hora de comprar um carro. E o pior de tudo, ela comprou o carro em uma concessionária. Quem não viu o vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima. E se você está pesquisando carro para comprar, carro seminovo, anunciado, que tem lá informação, vistoria cautelar aprovada. Saiba que isso não tem validade absolutamente nenhuma. E eu comprovo nesse vídeo que eu fiz. A cliente, como foi enganada na última situação, acabou se desfazendo do carro e hoje ela está fazendo a compra desse New Fit ano 2016, carro com 40 mil quilômetros, e mais uma vez ela trouxe para a gente fazer a nossa vistoria pré-compra. Uma vistoria onde nós verificamos mais de 200 itens, tanto parte de repintura, estrutura do veículo, itens de mecânica. A gente daqui a pouco vai levantar o carro no elevador, verificar toda a parte de suspensão, assoalho, estrutura, longarina, possíveis vazamento de óleo, água, funcionamento correto do motor, leitura com scanner, pois na verdade uma vistoria pré-compra ela tem que ser um parecer, um relatório realmente bem completo de quais as condições do veículo. Então, ao meu ver, hoje a cautelar como é executada, ela é muito falha, porque ela mostra sim danos de estrutura, mostra a parte documental, porém eu vejo poucas executando um serviço mais completo, mais amplo. E a parte de funcionamento do motor, itens de segurança, freio, suspensão, são tão importantes ou mais do que a repintura de uma peça ou outra. O que o Vitor está fazendo é exatamente buscando alguns vestígios que, como nós somos de oficina, nós já temos um olho mais clínico para verificar. Por exemplo, uma verificação simples aqui em parafusos de capô, de porta, de paralama, a gente consegue ver se a peça já foi removida, se não, parte de calafetação, claro, também toda a parte documental, numeração de chassi, numeração de motor. A gente faz uma análise também do funcionamento do motor, deixa ele funcionando por um período, ar-condicionado, eletrônica embarcada, tudo é verificado. É uma vistoria que leva pelo menos 2 horas. Quando eu digo pelo menos, eu digo dos carros mais simples, um carro popular. Um Kwid como isso daqui vai fazer uma vistoria pré-compra na Tony Mac, leva pelo menos 2 horas. Por que pelo menos 2 horas? Dependendo do veículo. Se você pega um veículo mais complexo, um veículo que você não tem muito acesso, vamos falar de um Fusion, uma Land Rover como era essa daqui, você pode levar até 4 horas para executar uma vistoria. Você pode levar um dia inteiro, um super esportivo, você pode levar um dia inteiro para executar uma vistoria. O valor da vistoria parte do valor de 700, pode chegar até R$ 2.800, mas ela é sempre executada no mesmo dia. E isso garante uma segurança muito maior, pois mesmo se o carro tiver algum detalhe de pintura, esse carro, verificando ele por fora, ele parece estar numa condição muito boa. Enquanto eu estava gravando, o Vitor já fez uma análise aí de repintura, viu que não tem repintura, não tem marcas em borrachas, não tem aquele degrau que costuma ficar de verniz em canto de porta. O carro parece estar numa estrutura muito boa, mas não é só isso que é para ser verificado, né? Não pode ser tão superficial assim uma vistoria onde a intenção é trazer segurança para quem está comprando o carro. E como eu disse anteriormente, essa cliente infelizmente já teve uma decepção no outro carro que ela comprou muito grande. Tanto que faz o quê? Acho que faz um mês, nem um mês que eu gravei aquele vídeo, ela já se desfez daquele veículo, ela vai entrar com processo inclusive contra a concessionária e ela está fazendo a aquisição, a compra desse New Fit. Vou mostrar um pouco para vocês no vídeo de hoje tudo que nós fazemos de análise, quais os critérios, como que é também emitido o nosso parecer técnico ali, o nosso relatório e por que nós também não utilizamos a nomenclatura aprovado ou reprovado. Uma coisa que é muito importante, que hoje muita gente usa isso como um argumento, como uma ferramenta. Laudo cautelar aprovado. Esse carro, por exemplo, já tem um laudo cautelar aprovado, que a cliente nos mandou, eu vou até deixar ele para vocês darem uma verificada, onde não tem nenhum apontamento, nenhum apontamento de nada. Eu achei difícil, eu achei estranho não ter nenhum tipo de apontamento, mas vamos fazer uma análise e vamos ver como que está esse New Fit. E quando a gente fala de sistema de segurança, o freio é o principal deles, né? O fluido de freio é um fluido que ele tende a absorver umidade. E esse daqui ó, já está inclusive na hora da substituição, fazer a sangria completa do sistema. Então tudo tem que ser verificado. A mesma coisa acontece com o fluido do radiador também.
e uma outra coisa que eu esqueci de comentar também, essa vistoria pode ser feita como uma pré-compra, como é o caso dessa daqui. No Fiesta lá, que é o vídeo que eu indiquei, foi uma pós-compra, a cliente viu que o carro tinha algum problema e queria se munir de informações ali para ir atrás dos seus direitos na concessionária, ou também como pós-serviço. Inclusive, todo cliente que vier na Tony Mac e executar algum tipo de serviço, funilaria, pintura ou até mesmo mecânica e quiser fazer uma vistoria para saber as reais condições do seu carro, o custo dessa vistoria aqui, se o cliente já estiver aqui dentro, é de 50% do valor. Ou seja, a vistoria que custa R$700 vai vir no valor de R$350. Porém, ela vai vir com uma outra nomenclatura. Ela pode vir como uma vistoria pós-serviço. Você executou o serviço em qualquer outra oficina e quer trazer para uma avaliação, a gente consegue fazer essa vistoria também. Ou você está executando o serviço aqui, depois do serviço que a própria Tony Mac fez, você quer uma vistoria dessa para saber a real condição de tudo, detalhado e documentado, para quando você for vender, alguém quiser levar em uma cautelar e falar, o carro está reprovado. Não, eu tenho um laudo executado pela empresa onde dá a real condição do veículo. Você pode fazer isso também e tem 50% de desconto no valor. E por que é tão importante fazer uma análise bem minuciosa por baixo do carro? Dá para ver nitidamente que esse carro foi bem preparado para ser vendido, né? Ele levou uma bela lavagem aqui na parte inferior, dá para ver que ele tem uma contaminação de terra vermelha. Esse carro não é placa de São Paulo, então ele já rodou bastante em estrada de chão, mas a gente consegue fazer uma análise muito detalhada, principalmente pelo fato de ter conhecimento na parte mecânica, né? Onde a gente consegue avaliar bem, por exemplo, coifas, buchas de suspensão, a gente consegue verificar, por exemplo, cárter do motor, cárter do câmbio, se tem algum tipo de vazamento, de vestígio de vazamento. Então é um tipo de vistoria que particularmente eu acho muito mais importante, por exemplo, a parte mecânica, do que a parte de pintura, de estrutura. Como vocês estavam vendo agora há pouco, o Vitor fez análise da parte superior, onde a gente não encontrou nada de vestígio de repintura, mas quando estava subindo o carro no elevador, olha uma coisa que eu notei aqui, fui subir o carro no elevador e falei, nossa, mas tem um furo. O que aconteceu? Foi feito um amassado na caixa de ar e dá pra ver que foi feito um martelinho de ouro. Como não tem acesso, a empresa, o responsável aí pelo serviço de martelinho, fez um furo para ter acesso, aí sim ele desamassou de uma forma bem simples aí a caixa de ar, onde quando você está por cima do carro você não consegue ver, né? Fala, nossa, tem uma raladinha na caixa de ar, mas na verdade tem um furo na caixa de ar. E daí, além disso, você consegue analisar também estruturalmente e você vê que todas as laterais nunca foram substituídas, você consegue ter um acesso muito melhor. Por isso que eu falo, eu vejo as empresas de vistoria onde elas são obrigadas até a ter um elevador. Ela, para se cadastrar ao Detran, uma das obrigações é ter um elevador, só que poucas vezes eu vejo, ou poucas vezes eu vi, confesso para vocês que eu vou te falar que eu acho que eu nunca vi uma empresa de vistoria fazendo uma cautelar, colocando o elevador, gastando um tempo, desmontando, tirando cárter, proteção, fazendo uma análise tão minuciosa como essa que nós queremos aqui oferecer para os nossos clientes. Tanto que é o segundo carro que a cliente está trazendo aqui exatamente por essa confiança, né? O primeiro carro ela trouxe, na verdade, para confirmar um problema, e daí, na compra do segundo carro, ela não teve dúvida, trouxe aqui mais uma vez. O Vitor vai finalizando daqui a pouco a parte inferior do carro, e daí a gente vai fazer uma passagem, leitura de sistema de scanner, fazer o funcionamento do motor, verificar a condição, temperatura e tudo mais. Como é o nosso tipo de serviço, a gente já vai direto exatamente fazer aquela análise mais criteriosa, né? Verificar buchas de bandeja, se não está rasgada, aqui as buchas parecem estar novinha, inclusive, bucha de eixo traseiro, se ela também não está começando a ter um desgaste, a gente consegue ver que está tudo em ordem. A condição geral desse carro, até então, olha lá, tudo em ordem, até então parece estar muito boa, tá? Uma análise estrutural também é muito mais bem feita, você tendo uma condição boa de trabalho, né? Levantando o carro no elevador, tendo ferramentas, lanterna de inspeção, você consegue verificar tudo em muito mais detalhes do que se você não tiver um ambiente adequado, um ambiente escuro, um ambiente ruim de verificar. Olha como uma análise simples é fácil de você identificar. Olha a roda amassada, ó. Consegue perceber? Com a roda girando, o amassado que tem na roda. Ó. E enquanto a traseira direita tem um amassado na roda, a traseira esquerda está um pouco presa, ó. Ela roda um pouco e tem um ponto que ela fica presa. Aqui está livre, rodou, prendeu. São pontos importantes que devem ser verificados
Principalmente porque você está comprando um carro seminovo, né? Quem está comprando um carro seminovo nessas condições, onde ele vem com a informação de ser todo revisado, de laudo cautelar aprovado, não quer ter nenhum tipo de dor de cabeça. Então são detalhes importantes que merecem com certeza toda a atenção. A estrutura dianteira, como a gente consegue ver muito bem também, longarina, sistema de arrefecimento, outra longarina. A gente consegue, com a ferramenta correta, a gente consegue inspecionar basicamente tudo que a gente precisa inspecionar. Mas para isso também você tem que ter uma certa experiência do que você vê está certo e o que você vê que está errado, né? E é exatamente por isso que eu acho tão importante quem executa, quem faz esse tipo de vistoria, o profissional, ter experiência de vivência mesmo, de oficina, ou através de treinamentos, mas ele precisa ter esse conhecimento da parte prática, de mecânica, para saber o que verificar e como verificar. Por exemplo, a cliente, ela já veio, na verdade, apontando um problema, coitada, ela está tão, acho que traumatizada do outro carro, que ela já veio com uma queixa que quando liga o ar-condicionado ele apresenta um barulho. Daqui a pouquinho a gente vai fazer essa verificação também. Agora que o carro já desceu do elevador, vamos fazer uma verificação do funcionamento do motor. Como a cliente já tinha dito, a gente vai fazer uma verificação, ó, ar-condicionado desligado. Liga aí o ar para mim, por favor, Vitor. Quando liga o ar-condicionado, ó como tá roncando, liga o ar. Conseguiram perceber? Com o ar ligado, como o compressor ronca bastante, desligou o ar, ele para na hora. E a rotação do motor também muda bastante. Olha, ele está acelerando um pouquinho. Dá uma olhada aqui, tem importante, ó. Só um compressor de ar, isso que a gente está falando de um Fit. Imagina de um carro importado, de uma SUV, de um super esportivo, quanto custa um compressor do ar-condicionado. Só um item que a gente vai conseguir informar a cliente, o carro vai ser reprovado por algum motivo? Não, ele não tem a prova ou reprova. A cliente vai ter um relatório completo com todos os itens que nós verificamos e qualquer identificação que nós tivermos. Tanto que agora a gente está fazendo a leitura com o sistema de scanner, a gente utiliza um Autel, que ele é um sistema bem completo. Em alguns veículos, inclusive, a gente consegue fazer a verificação pela quilometragem, ele tem o conta quilômetros esse aparelho, e é um outro aparelho que eu pouco vejo as empresas de vistoria utilizarem. A gente faz uma análise completa em todos os sistemas do veículo, vamos ver se aparece algum defeito, alguma coisa gravada anteriormente em alguns dos sistemas. Aí temos todos os sistemas do veículo. Aqui a gente escaneia sistema por sistema. Vai ficando verde, está tudo ok. Se por acaso tiver algum defeito em algum sistema, alguma coisa, vai aparecer um laranjinho ali. Ó, todos os sistemas lidos, está fazendo a verificação do último. O que ficou em cinza, na verdade, são sistemas que o veículo não tem, como AWD, como EPB, são sistemas de AWD All-Wheel Drive, por exemplo. Assistente de Adaptative Cruise Control também não tem, mas todo o sistema que se fez a leitura do carro está tudo ok, sem nenhum defeito gravado. Ó, a gente consegue entrar também no parâmetro KM 44300, ok, verificado. O Vitor vai terminar de fazer as análises aí de eletrônica, que também é outro ponto muito importante que deve ser verificado, é todo o funcionamento dos módulos e eletrônica do carro.
Explicado tudo o que foi passado no laudo, fica aquela minha pergunta para vocês. Vocês não acham que é imprescindível, principalmente na hora de você comprar um carro seminovo, fazer uma avaliação criteriosa como essa? E sem aquela nomenclatura aprovada ou reprovado. O que eu acho que o proprietário do carro, quem está comprando o carro, precisa saber são as reais condições do carro. Ele decide se é aprovado, se é reprovado. A pessoa que estava interessada no Honda Fit, por exemplo, não desistiu do carro. Ela continuou tendo interesse no carro, só que ela está negociando com a loja que está vendendo para ela, porque afinal tem um compressor do ar-condicionado danificado, tem um furo na caixa de ar, tem roda amassada, tem que fazer uma manutenção de mecânica, então nada mais justo do que o valor do carro ser de acordo com o que o carro está oferecendo. Esse carro, se eu não me engano, a gente estava comentando um pouco com uma cliente de valor, a tabela FIP é 64 mil reais. E ele estava à venda por 68 mil reais, exatamente por ser uma baixa quilometragem. Porém, ela enxergou que não valia acima da FIP, por conta da condição do carro, e talvez ela ia fazer uma oferta, inclusive, abaixo da FIP, que eu achava muito justo. O que eu acho justo naquele carro, nesse carro, seria um valor ali de 60 mil reais, porque por volta de 4 mil reais de gasto ela teria para deixar em ordem. Então coloca aí se vocês acham importante ou não fazer essa avaliação, até porque o carro já saiu de lá, o Fit, já encostou um outro carro para fazer a mesma pré-compra. E um carro que eu vou te falar, seria uma brincadeira muito mais cara comprar um carro desse sem fazer uma avaliação completa. Trata-se de um Porsche Cayman S 2006 que também veio para fazer uma pré-compra. E esse daí vai ter uma pré-compra mais cara do que o Fit. Acredito eu que um meio dia de vistoria por volta de R$ 1.400. Mas imaginem só ter um compressor do ar-condicionado, uma roda danificada em cima de um carro desse. Quanto que o cliente iria gastar para arrumar? Então vou fazer um vídeo, se vocês quiserem. Coloca aí nos comentários que eu faço um vídeo da pré-compra que a gente vai fazer desse Cayman. Acompanha tudo que a Tony Mac faz. Precisou, entre em contato. E sabe quem está precisando dessa avaliação também, indica sempre a Tony Mac. Não deixa de seguir a gente nas outras redes. E aquele abraço. Ah, não esquece, né, dos cupons de desconto, porque afinal de contas, só porque você segue a gente, ter cupom na Pneu Store, na loja de mecânico, no Mercado Pintor, vale muito a pena. Então não esquece sempre dos cupons de desconto dos parceiros da Tony Mac. Eu deixo sempre aqui embaixo na descrição do vídeo o cupom de cada plataforma, tá bom? Grande abraço, agora sim, até o próximo vídeo, tchau!